O primeiro compromisso do ministro da Cultura, Juca Ferreira, depois das férias, foi dar ao mundo as boas notícias do Ministério. O Café da Manhã com jornalistas internacionais selou o primeiro encontro do político com representantes da imprensa estrangeira. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada ao senhor ministro por estar hoje conosco. Acho a primeira vez que a gente tem uma coletiva com o ministro da Cultura. Quais são as conclusões e prioridades que tem o Brasil para a cultura? Bem, nós fizemos um número bem maior de conferências, somando todas em torno de 3.000, não é isso, João? Então, nós tivemos um processo de consulta bastante ampla. É a segunda Conferência Nacional de Cultura que nós estamos fazendo. É um mecanismo importante que vitaliza a democracia, facilita a participação de artistas, produtores, gestores, empresários, organizações da sociedade e até indivíduos na construção das políticas públicas de cultura. Nós, do Ministério da Cultura, não acreditamos em política pública construída dentro de gabinete apenas. O tempo inteiro, nós, desde que assumimos o Ministério em 2003, estamos provocando processos de reflexão sobre o estágio de organização da cultura brasileira, sobre o papel do Estado, sobre as políticas de fomento e incentivo à cultura que cabe ao Estado dinamizar, sobre financiamento. O que nós fizemos foi um projeto de reestruturação da presença do Estado na cultura brasileira, de afirmação de uma responsabilidade intransferível, de parceria com a área privada, parceria com os artistas e, principalmente, a consciência de que cultura é uma necessidade básica e, portanto, é um direito de todo brasileiro de ter acesso. E, se é um direito do povo brasileiro, o Estado tem responsabilidades na garantia do exercício desse direito. Os representantes das agências internacionais de países como Espanha, Alemanha e Polônia mostraram alguns aspectos importantes da cultura brasileira lá fora. As crianças na Europa, se nascem, já sabem que existe Copacabana, que existe Carnaval. O mais conhecido da cultura brasileira é, sem dúvida, a música, que é muito rica, muito ampla e na Europa realmente tem fascinação pela música brasileira. O resto da cultura ainda é um pouco desconhecido, não se conhece muito nem de literatura, nem de artes plásticas. Bom, tem alguns escritores pontuais que sim se conhecem, por exemplo, Nelly da Pinhão, o Paulo Coelho, sim se conhece. Mas o grande forte do Brasil é a música, com o samba, a bossa nova, e isso causa fascinação em qualquer país da Europa e, bom, nos Estados Unidos. Eu acho que no mundo todo mundo ama a música brasileira, não tem pessoas que não gostem. Quando a gente falava de cultura do Brasil, a gente só pensava assim, no carnaval, na música, algumas coisas, só algumas de cinema, sim? Mas nos últimos anos a pauta da cultura mudou. Então agora tem muitas mais possibilidades para a gente conseguir escrever sobre a variedade, porque o Brasil não é um país, é um continente, né? Tem dimensões e tem sobretudo uma coisa que eu adoro, que é uma diversidade cultural muito importante para nós latino-americanos e para os europeus também. A cultura brasileira hoje está meio na moda lá fora, e não é só o carnaval, são um monte de coisa. Mas ainda é pouco perto da vastidão cultural que o Brasil tem para mostrar ao mundo. Além de debater sobre os programas nacionais do governo, o ministro comentou sobre a importância do encontro e do reflexo que o fortalecimento da cultura fora do país tem aqui dentro. O papel do Estado é um papel específico, que não é fazer cultura. O papel do Estado é criar as melhores condições para garantir a realização da capacidade criativa da sociedade e o acesso por parte de toda a população da produção cultural brasileira. É esse o nosso papel. E é isso que nós temos feito.
atacado alguns nichos de privilégios. Por exemplo, eu citei o privilégio territorial, mas tem outros. Se você 3% dos proponentes ficavam com mais da metade dos recursos da Lei Rouanet. 3%. Os mesmos sempre. Enquanto isso, nós temos áreas estratégicas da cultura que não têm acesso a um tostão. Por exemplo, nós temos um parque arqueológico no interior do Piauí, na Serra da Capivara, que é um dos mais importantes do mundo, não só porque ali tem registros da presença humana das mais antigas no planeta, mas também pelo trabalho arqueológico que foi feito pela equipe da Organização do Terceiro Setor, que dirige o parque, com o apoio do governo federal, estadual e dos municípios que ficam no entorno do parque, não conseguem ter um tostão sequer. E uma vez eu pedi a um empresário para investir, ele me disse: ministro, quer que eu enterre dinheiro no interior do Piauí? Eu louvei a sinceridade dele, porque é uma lógica que está implícita. Quando um empresário se associa à Lei Rouanet, ele quer um retorno de imagem. Eu não estou criticando, estou apenas constatando. E ao querer retorno de imagem, ele vai buscar os segmentos da sociedade que têm poder aquisitivo, que são consumidores em potencial, as regiões que têm capacidade de dar visibilidade ao patrocínio, e o pior de tudo, que isso é feito com dinheiro público, porque nesses 19 anos de Lei Rouanet, só 5% foi dinheiro privado, 95% é dinheiro público. Ou seja, e corresponde a 80% do que a gente tem para aplicar na cultura. Isso não é justo, não é possível a gente integrar a cultura no desenvolvimento que o país está vivendo se nós não formos capazes de fazer as mudanças que nós estamos fazendo. E nós temos contado com a colaboração do Parlamento, temos contado com a compreensão dos artistas. Eu fui a mais de 20 estados discutir a mudança da Lei Rouanet, dentro dessa perspectiva de uma mudança mais global, consegui superar uma certa reação automática de medo de mudança. O Brasil não aparenta, mas em muitos aspectos é um país conservador. Eu lembro de que fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Esse ano é um ano que estão tramitando no Congresso vários projetos de lei que nos interessam: o Vale Cultura, a mudança da Lei Rouanet, a afirmação da cultura como um direito básico da população, a PEC 150, que reserva obrigatoriamente, no mínimo, 2% para a cultura, a afirmação do Plano Nacional de Cultura.